Oi pessoal, tudo bem? Voltando e trazendo para vocês um pedacinho aqui desse livro aqui, o livro de ouro de Saint-Germain, que é A Sagrada Alquimia do Eu Sou. Foi com ele que eu fiz o último vídeo antes de ter feito essa pausazinha, mas estou voltando aqui novamente porque eu estou lendo esse livro agora novamente, como eu leio sempre, e aí vou trazer aqui para vocês um trechinho aqui do capítulo 31, que está escrito que foi, tá marcado que foi escrito pelo próprio Jesus Cristo, que aqui ele é denominado Yeshua, que é o termo de raiz, é um termo de raiz hebraica que significa Salvador ou salvação. E eu li que alguns estudiosos então acreditam de fato esse nome como sendo o nome original de Jesus Cristo, mas há outras pessoas que contestam, outros estudiosos, não sei, outros historiadores que contestam, já que a língua de que Jesus Cristo falava quando ele estava aqui entre nós era o aramaico. Porém, ele próprio diz aqui, se auto-intitula Yeshua. Então eu estou trazendo aqui para vocês esse pedacinho aqui, que ele vai passar uma citação aqui que ele diz que deve ser repetida diariamente, para que nós possamos estar fomentando, estarmos fortalecendo a nossa presença Eu Sou. Então eu vou começar aqui com esse trechinho que diz: afinal, é triste que a humanidade não compreenda ser ela mesma a única criadora da limitação e desarmonia que existem. Em outras palavras, através da atividade descontrolada do externo, as personalidades se permitem requalificar constantemente a energia perfeita, a essência pura da própria poderosa presença Eu Sou. Então ele está chamando aqui o que não é a presença Eu Sou, de outras palavras, da atividade descontrolada do externo, ou seja, do que está fora da gente, porque o que está na gente é a presença Eu Sou, é o nosso outro eu, como chama Napoleão Hill, ou é a nossa centelha divina, como ensina o professor Hélio Couto. E aí então ele diz que a gente então requalifica constantemente essa presença, essa poderosa presença, com então a gente ficar se identificando com o externo. E aí ele disse, produzindo tudo que é indesejável, quando a gente se identifica com o externo, quando a gente tem pensamentos negativos, quando está dentro da sua habilidade o manter-se harmonizado, para que a perfeita inteligência e a energia fluam através da forma humana e não sejam requalificadas. Ou seja, eu entendo aqui que ele está dizendo que tudo que a nossa centelha divina, que a nossa poderosa presença Eu Sou cria é perfeito. Mas aí é a gente que requalifica isso através dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que é então quando a gente está se deixando guiar pelo ego. Eu acredito que seja isso. E aí ele continua. Portanto, estas energias fariam sempre o trabalho perfeito delas, não somente aperfeiçoando a forma humana, compelindo a expressar a perfeição divina, mas também deixando que a pureza e a perfeição fluam para o mundo do indivíduo, produzindo essa beleza, harmonia e êxito que todo coração deseja. E aí vem uma pergunta. Por que quase todo mundo deseja maior beleza, perfeição e abundância de todas as coisas boas? Então ele está explicando aqui anteriormente que assim, se a gente deixasse que essas energias naturais, a centelha divina, o nosso poderoso Eu Sou, nos guiasse, como explica o Napoleão Hill ali no livro também, Quem Pensa em Riqueza, ele diz que todos nós temos duas entidades na gente e que depende de quem é que a gente vai alimentar e como é que a gente alimenta, com pensamentos que se transformam em sentimentos e consequentemente em ações. Mas aí ele diz que se a gente alimenta a nossa centelha divina, o nosso outro eu, a nossa poderosa presença Eu Sou, ela nos guia para fazer tudo que vai resultar então nisso que ele está dizendo aqui. Vai produzir beleza, harmonia e êxito em que todo coração deseja. E aí a pergunta é, por que quase todo mundo deseja então isso?
porque se a gente não soubesse que era possível, eu acredito, a gente não ia desejar, a gente realmente se identificaria com todo o sofrimento, com todas as coisas que parecem ser injustas, com todo o desequilíbrio desse nosso meio, dessa nossa realidade do dual, do relativo, e aí a gente não ia nem pensar que seria possível ter uma vida plena de felicidade e de beleza, não é? Eu acredito que se a gente tem esse desejo, porque a gente sabe ali no nosso íntimo, a gente está conectado com a nossa centelha, com a nossa poderosa presença eu sou, e a gente sabe que isso é possível, que se a gente está passando por dificuldade, por falta e escassez em qualquer que seja o setor, é exatamente porque nós estamos nos identificando com o externo e não com o interno. E aí a resposta dele, vamos ver se tem a ver com o que eu disse. Ele diz, porque é um reconhecimento interno do domínio dado por Deus Criador a cada indivíduo, que todos podem manter em qualquer momento. Eu vos asseguro, amado filho e filha da luz, que cada indivíduo pode afirmar o domínio dele em qualquer momento, o que somente conseguirá através do reconhecimento e aceitação de sua própria presença. Eu sou. Isto possibilitará que esta magna presença invencível se torne a poderosa inteligência governante. E aí então, olha aqui ele dando a chavezinha aí, eu acredito, olha, ele diz que nos chama aí de amados filho e filha da luz, e em outros momentos ele nos chama de estudantes, e aí há que perceber que realmente naquele livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, ditado por Humberto de Campos, o próprio Jesus Cristo diz que aqui é uma escola, pois nós somos seres infinitos divinos que carregamos a centelha divina, a poderosa presença eu sou no nosso íntimo, na nossa essência, porém nós estamos fazendo uma experiência humana, ainda que temporária, nós estamos em trânsito, como diz o próprio Humberto de Campos também nesse livro lá no Boa Nova, ele explica isso também, e aí então a gente pode estar então fazendo essa passagem por aqui dessa forma, entendendo então que se a gente estiver conectado com a nossa poderosa presença eu sou, nós vamos então estar conseguindo tudo aquilo que a gente está buscando, toda aquela facilidade, toda aquela alegria, beleza, perfeição e abundância que ele está dizendo aqui anteriormente. Ele disse então, o que é preciso para isso? É preciso que a gente consiga reconhecer e aceitar a nossa presença eu sou. É através, ele diz aqui, nós somente vamos conseguir isso através do reconhecimento e aceitação da própria presença eu sou. A gente tem que reconhecer que ela está em nós e nós temos que aceitar que ela pode nos governar, que ela sabe como nos governar. Se a gente for aí se governar por nós mesmos, nós vamos deixar o ego entrar no comando e a gente vai acabar metendo os pés pelas mãos e cair naquela correnteza que leva para a falta e para a escassez, como Napoleão Hill explica também ali no livro Pense e Enriqueça. E aí, então ele continua aqui. Portanto, não vedes que não há obstrução para esta poderosa presença, nem luta ou interferência de qualquer espécie? Eis porque a velha afirmação bíblica tão usada, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Criador, pode ser transformada em um poder dinâmico na vida de uma pessoa. Então, olha aqui ele trazendo uma passagem bíblica. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus Criador. Eu sou. É dessa presença que ele está falando. Se essa presença eu sou é a Criadora, então por que a gente vai se inquietar, né? Por que a gente vai ficar buscando a gente ficar no comando? Como, por exemplo, se a gente estiver aí em um trem muito rápido, como os trens bala que tem na Europa, no Japão, e aí a gente, ao invés de se sentar ali no nosso banco tranquilinho e ficar apreciando a paisagem, até chegar no local onde a gente vai querer ficar entendendo como é que o condutor está fazendo. Eu acredito que seja mais ou menos isso. Se a gente deixar para o condutor, ele vai nos levar com certeza, não é?
E aí ele diz, isso significa a harmonia e a aquietação da mente externa. Ou seja, aquietar a mente dos pensamentos, especialmente dos pensamentos negativos. E aí ele disse, aqui continuando, não deixeis que nenhum dos amados e amadas estudantes cometa o erro de pensar que a grande presença eu sou atua independente do esforço próprio autoconsciente do indivíduo. Ou seja, aquilo que o Napoleão Hill diz também ali no livro Mais Esperto que o Diabo, ou senão ele diz, foi ali mesmo. Ou também no livro Pense e Enriqueça, ele diz isso, que a nossa, ele chama do outro eu, que se a gente deixar que ela comande, que essa nossa presença eu sou comande, ela vai nos mostrar o caminho, mas vai caber a nós estarmos decididos e deliberadamente no controle da nossa mente para não nos deixar guiar, para não nos deixar nos identificar com pensamentos negativos. Isto nunca pode ser feito, ou seja, nunca a gente pode cometer o erro de pensar que a grande presença eu sou atua independente do nosso próprio esforço. É verdade que depois que o estudante alcança certo grau de adiantamento, a lei parece começar a atuar quase automaticamente. Porém, isto é somente porque um forte impulso foi estabelecido ao redor do indivíduo. E aqui eu acredito que vale lembrar que Saint Germain diz nesse livro mesmo que é como malhar o corpo físico, não adianta só ir no final de semana, há que se fazer sempre. Então, malhar, deixar fazer com que a nossa consciência interna, com que a nossa presença eu sou, fique no comando, tem que ser uma coisa feita interminavelmente. O tempo todo a gente deve estar repetindo, a gente deve estar deixando que a nossa consciência se guie pela presença eu sou. Deixai-me esclarecer-vos que, enquanto não tiverdes ascensionado, nunca devereis deixar de fazer uma súplica consciente para a vossa própria liberdade. E aí ele vai passar aqui para a gente um exemplo do que fazer. Hoje repassarei algumas dessas simples, ainda que toda poderosas, afirmações da verdade, porque desejo que cada estudante sob esta radiação tenha uma cópia delas, para que a leia pelo menos uma vez ao dia. Àqueles que fizerem isso fervorosa e conscientemente, eu darei minha própria radiação individual para abençoá-los e assisti-los no caminho da sua liberdade. Olha, gente, isso aqui quem está dizendo é o próprio Jesus Cristo. Ele está dizendo agora, olha aqui, ó, que nenhum seja tão tolo para duvidar, porque eu sou Yeshua HaMashiach, o Galileu, a quem vós conhecestes pelo espaço de 2000 anos passados, quem vos está ditando esta prática e oferecendo esta assistência. Então, olha aqui, aqueles que fizerem isso, quem lê essa passagem que ele vai passar pelo menos uma vez por dia, ele vai dar a própria radiação individual dele para abençoar. E aí ele diz, agora, com vossa permissão, eu vos ajudarei e também carregarei vosso ser imundo com esta poderosa perfeição e abundância. Então vamos ver qual é aqui esse trecho que ele passa, então, para que nós possamos repetir pelo menos uma vez por dia. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Vossa poderosa presença eu sou é a verdade, o caminho e a vida. Vossa poderosa presença eu sou é a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Vossa poderosa presença eu sou é a luz, é a inteligência que vos dirige, é vossa energia inesgotável sustentadora. Vossa poderosa presença eu sou é a voz da verdade falando dentro do vosso coração. É a luz que vos envolve em sua presença luminosa.
É vosso eterno cinturão de proteção através do qual nenhuma criação humana pode passar. É vosso eterno reservatório de energia inesgotável, que podeis liberar, quando desejais, através da reserva consciente que tiverdes feito. Vossa poderosa presença eu sou é a fonte da eterna juventude e beleza, a qual chamais a ação e expressão em vossa forma humana. Vossa poderosa presença eu sou é a ressurreição e a vida do vosso corpo, do vosso mundo de ação, na perfeição que todo coração humano tanto deseja. E eu faço dessa forma, eu não digo vossa, eu digo eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Minha poderosa presença eu sou é a verdade, o caminho e a vida. Minha poderosa presença eu sou. Então eu substituo o vossa, que ele está falando para a gente, com o minha. Então, para reforçar, eu acredito é dessa forma que eu faço, mas eu li para vocês como está, tá bom? E aí então ele diz, atentai bem nisto, amados e amadas estudantes da luz, quando estiverdes dizendo estas afirmações, e o meu é o meu eu sou, dizendo-as por vós. Não vedes que não somente estamos fazendo por nós, mas também pelo resto da humanidade? E aqui ele explica porque é que ele colocou vossa, porque ele está dizendo que é o próprio eu sou dele dizendo por nós. Então eu não sei se está certo eu fazer da forma que eu faço, eu só disse para vocês que é dessa forma que eu prefiro fazer. Tá bom? E aí ele está dizendo aqui então que quando a gente está fazendo isso, a gente não está fazendo só para a gente, nós estamos fazendo por todos no nosso entorno. A começar, eu acredito, por aqueles mais próximos e depois é como um dominó, vai caindo, vai atingindo todo mundo, não é? E aí ele está dizendo aqui que a gente vai estar fazendo isso até pelo resto da humanidade. E aí ele diz que quando estáis decretando algo acerca e através do eu sou, o estáis fazendo por toda a humanidade do mesmo modo que para vós. Assim, a aplicação e expressão do eu sou se torna tão poderosa e inesgotável na atividade dela e atua para sempre mais além do reino do egoísmo humano. Por quê? Porque vós estáis pedindo para todos os filhos e filhas de Deus a mesma perfeição que estáis chamando a ação para vós mesmos. Eu acredito que aqui dá para entender porque a mesma presença eu sou que está em mim, está em você e está em todos. Então se a gente está reforçando a presença eu sou em nós, vai ser reforçada em todos, acredito. E aí então, só para concluir, isso é possível somente no uso das afirmações e aplicações do eu sou, porque o atuar dentro da presença eu sou vos leva instantaneamente fora da atividade onde há egoísmo humano. Ou seja, assim que a gente entrega o comando para a nossa presença eu sou, a gente sai das garras então do ego e a gente então vive toda essa plenitude que ele já falou de beleza e harmonia que ele falou anteriormente. Esta é a razão pela qual o estudante sincero que expulsar toda a dúvida e medo se encontrará atuando dentro de uma esfera da atividade positiva e definida que não conhece atraso ou ausência de êxito em coisa alguma. Ou seja, em outras palavras, aquilo que o Napoleão Hill disse também. Quando a gente entrega o comando para Deus em nós, para a nossa presença eu sou, para a nossa centelha divina, para o nosso outro eu, aí então ele nos guia para poder aproveitar todas as oportunidades antes que elas passem e para evitar todos os perigos, sem nenhum risco de cair neles. Portanto, amados, não vedes como estáis atuando dentro de um mundo de infalibilidade, onde vossos decretos capacitarão o pleno poder do eu sou para levar-vos à ação, permitindo que toda a desarmonia e limitação humana desapareçam? Então, ele deixando bem explicado aqui, gente. Então, agora vos direi o decreto que a hoste de mestres ascensionados e estudantes fizeram à noite no Royal Teton.
A liberdade, saúde, prosperidade e a ação harmoniosa se derramarão sobre o mundo como nunca antes se havia experimentado na Terra. Aí ele deixando então um decreto aqui para a gente, e aí ele disse também que uma das coisas que pode estar fazendo com que a gente duvide, ele disse que não há que se duvidar, e aí aqui ele traz um outro decreto, não nesse capítulo, e um outro que eu vou ler aqui também para a gente, porque é a dúvida ali no livro O Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill diz que é a dúvida que traz um medo para a nossa mente, e é o medo que abre a porta para o diabo. E aí, depois disso, não tem como a gente sair da falta e da escassez quando a gente dá o comando para ele. Então aqui eu vou passar um outro decreto que ele traz aqui, que eu acredito que é bem forte para a gente estar conseguindo se livrar da dúvida e, consequentemente, do medo. Eu sou o poder e a presença consumidora de toda partícula de medo, dúvida e incerteza da minha mente exterior relativa à invencível atividade do eu sou. Então, essa afirmação aqui eu acredito que nos ajude, ainda que a gente o nosso ego queira trazer alguma dúvida, essa afirmação aqui então faz com que nós possamos estar cada vez mais presentes, mais fortes com a presença eu sou, que deve ser, a que deve estar no comando da nossa existência. É essa presença que a gente deve alimentar. Como é que a gente alimenta? Mantendo pensamentos positivos. Está certo que não dá para calar a mente, não dá para nos livrar completamente do pensamento negativo, eu acredito nessa realidade, pelo menos para mim. Porém, a gente pode não estar se identificando com eles, como a gente viu em um dos livros anteriores também, há um autor que dizia que pensamento é como convidados em uma festa, eu já repeti isso em alguns vídeos. Se a gente chega numa festa e ninguém dá bola pra gente, ninguém conversa com a gente, ninguém tira a gente para dançar, ninguém serve alguma coisa pra gente comer ou beber, a gente sai de fininho, a gente vai embora. Ele diz que é o mesmo com os pensamentos. Então fica aí então essa dica para a gente estar não se identificando com o pensamento negativo, para que a gente possa entregar a chave, o comando da nossa mente, o comando da nossa vida para a nossa poderosa presença eu sou, que é aqui quem está dizendo é o próprio Jesus Cristo, aqui no livro de ouro de Saint Germain, esse livro que é a sagrada alquimia do eu sou, e trazendo então esse decreto aí que ele diz que é poderosíssimo para ser repetido pelo menos uma vez por dia. Eu estou fazendo com certeza todo dia, espero que você também goste da dica e comece a colocar em prática, para que assim cada vez mais pessoas possam estar deixando o comando da vida, o comando da mente para a poderosa presença eu sou. E assim pode estar no caminho então da prosperidade, da abundância, do êxito e da beleza em todos os setores da vida, que como ele disse, é isso que todo mundo procura. Tá bom, gente? Eu fico muito feliz de ter voltado a gravar os vídeos, e agora eu espero que vocês possam continuar também comigo, e agradeço muito você que quiser compartilhar, você que quiser curtir o vídeo, você que quiser me mandar uma mensagem, tá? Muitíssimo obrigada e até o próximo. Tchau!